Aí, da angústia é um tema que, assim, esteve sempre presente nos nossos vídeos, mas eu acho que de uma forma muito indireta, né? Assim, com consequência de outras conversas, mas nunca como um tema central do vídeo, né? E assim, a angústia é algo que atravessa o ser humano em toda a sua vida, assim, e a gente pode pensá-la de múltiplas formas. Por exemplo, como um distúrbio psicopatológico, né? Que claro. apresenta sintomas físicos, lá no DSM, por exemplo. Ou numa visão psicanalítica, como uma neurose, né? Como um afeto que leva a um recalque, aí, utilizando a linguagem mais do Freud. E, ao mesmo tempo, pensando na fenomenologia lá do Heidegger, que eu acho que é o ponto que me interessa mais, pensar na angústia, que é algo que representa a oportunidade do ser humano de sair da decadência e emergir na intimidade do seu ser. Portanto, ela é uma espécie de motor na vida, resumidamente falando, assim, né? Angústia pensando dessa maneira. Como é que você pensa e enxerga a angústia, Ida? Então, eu concordo com essa terceira hipótese. A fenomenológica? Não é? Eu penso que a angústia, se você é muito traumatizado fisicamente e psiquicamente, ela pode ser patológica e muito grave. Né? E ela congelar, né, Ida? Ela pode congelar e a pessoa precisar de um tratamento até químico, né? Então, hoje, a gente tem ataque de pânico, por exemplo. É moda, né? Todo mundo já tive um ataque de pânico. Isso tudo é uma excessiva carga de neurose, de angústia. Porque o que é pânico? O que pode acontecer? Medo de morrer, né? É o medo de morrer. O ego humano tem um medo horrível de morrer. Né? A gente sofre com a perspectiva de que vai desaparecer, né? A sensação. E o ego humano desaparece mesmo. Então, você hoje tem muitas definições da angústia. A angústia é fundamental. Eu não faço nenhuma mudança em mim, ou na sociedade, ou no universo aqui que eu alcanço, se eu não angustiar com uma situação que me incomodou muito. Eu sempre uso o exemplo quando eu cheguei aqui em Ravenna, que era uma vila muito pequenininha, muito mesmo, tinha uns 6.000 habitantes, em toda a região. Então o centro lá era bem pequenininho, não tinha nada, nada. E como ainda não tem muita coisa, mas naquela época não tinha nada. Então, não sei se você já foi e reparou, a Ravenna tem uma coisa que nenhum outro lugar tem. São 3, 4 quebra-molas seguidas. Por quê? Porque todo mundo andava na rua, todo mundo brincava na rua. As crianças saíam da escola municipal e iam para a rua. Não tinha nada. O lugar de brincar era a rua. Então, quando vinha um carro, ele tinha que diminuir. Eu fiquei muito impressionada com essa situação. Como essas crianças não fazem nada, né? Brincam, o que é fundamental para a criança, mas qual é a cultura que elas têm? Qual é? Então, foi aí que eu juntei aquele número de pessoas e a gente foi fundar o Centro Cultural, que as crianças vão no contraturno escolar. E o objetivo do Centro Cultural é trazer cultura, coisas que eles não veem na escola, não veem na casa deles. Cultura no sentido que a criança pode ter, lógico. Então, isso fez com que eu fizesse um movimento naquela vila lá, que depois até fui bastante recriminada, eu não perguntei à vila se elas queriam. Eu cheguei lá, instalei o Centro Cultural e as crianças vieram e adoram, os meninos adoram ir para lá, porque o modelo educacional é completamente diferente do que eles têm. Eles são acolhidos e trabalham na criatividade e na brincadeira. Por que isso aconteceu? Porque eu tive angústia de ver aquelas crianças paradas lá, sem ter nada que despertasse eles para outra coisa. A angústia também, né, ela nos lança para a mudança, né? Ela nos lança. Então, quando eu vivo uma angústia muito grande, familiar, por exemplo,
eu ainda procuro terapia real para descobrir o que está acontecendo, como aquilo está sendo produzido e qual é a minha parte nessa história, óbvio. Então, eu considero que o que move o ser humano é a angústia. Eu considero. Ele leva a gente para uma grande mudança. Se tudo estiver bonitinho, arrumadinho, na zona de conforto, nunca eu vou fazer novos investimentos. A zona de conforto, que é o lugar mais agradável que a gente fica, é péssimo. É péssimo. A psicanálise fala, né, assim, o sujeito que não falta, que não sente a falta, né, não vive o desejo, é isso, é aquele que não angustia, né, aquele que não paralisa no tempo, digamos. Né? Ele paralisa. Porque A gente pode lembrar, por exemplo, uma coisa que é mostrado muito no cinema, os anos 40, 50 nos Estados Unidos, em que a sociedade era bem arrumadinha, tinha acabado a guerra, quer dizer, acabada entre aspas, né? Porque os Estados Unidos continuam em guerra a vida inteira, mas tinha uma sociedade onde que o papel da mulher era definido, o papel do homem era definido, as crianças tinham tudo uma regra. E até tem filmes que passam isso em branco e preto. E quando começa o movimento, vai entrando colorido no filme. Não sei se você já viu isso. Eu já vi alguns filmes assim. E é bem interessante porque a coisa toda arrumada, que nada vai sair do lugar, não move ninguém. Você não sente angústia. Você não tem desejo, não muda. Né? E algumas pessoas, eu mesmo sou um exemplo disso, eu não vivo angustiada, mas a minha vida tem um movimento muito grande, né? Se eu olho para trás, nesses 80 anos, tudo que aconteceu na minha vida foi mudança. Né? E readaptação, e readaptação.